Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Hoje o tema do nosso vídeo é bem polêmico, tá? A gente vai falar sobre a crítica, sobre o questionamento, sobre as diferenças de pensamento e como que isso é encarado dentro da doutrina espírita. Principalmente como é que os espíritas e as casas espíritas têm se colocado frente a isso atualmente. Antes da gente começar o vídeo, já faz esse favor, desce a tela um pouquinho, se inscreve no nosso canal, deixa aí o curtir no vídeo e ajuda a gente a continuar em frente no nosso canal, tá bom? Vamos ao vídeo? Eu já falei para vocês no segundo vídeo do nosso canal, quando a gente falou sobre Allan Kardec, que Kardec deixou para a gente um estudo muito bem fundamentado, de entrevista com os espíritos, né, de metodologia científica aplicada a essas entrevistas, considerando o que era certo, considerando as igualdades entre as respostas, deixou para a gente todo esse tratado a respeito das questões fundamentais da existência. Um trabalho muito árduo, mas como eu disse, muito bem fundamentado. Eu já falei para vocês também que o Espiritismo é um tripé de ciência, filosofia e religião. Ou como uma grande amiga costuma dizer, uma pessoa que eu admiro demais, é uma filosofia de vida baseada na ciência com implicações religiosas. Se a gente analisar em separado, é bem isso mesmo, né? A filosofia é justamente essa ciência do pensamento, é ir além do senso comum, é se aprofundar nos temas, ver quais são as teorias, levantar hipóteses. A ciência é o estudo dos fenômenos naturais. Então, se a gente tem aí uma doutrina que toma como base o estudo dos fenômenos naturais, analisados, pesados, raciocinados com uma filosofia, aprofundando muito isso, a gente tem um conjunto de comportamentos considerados melhores ou piores e que a gente pode considerar como uma religião. Isso é o Espiritismo. Mas, como eu disse no começo dessa frase, o Espiritismo é um tripé. E antes de tudo, nesse tripé vem a ciência, porque sem observar as causas naturais, nada disso seria possível. Porém, infelizmente, o que eu tenho visto atualmente é que o Espiritismo tem sido levado apenas como uma religião e pouquíssimo como uma filosofia e menos ainda como uma ciência. Sabe, gente, eu não sou religioso, nunca fui. Na verdade, eu sou contrário às religiões tradicionais, não me adapto bem a dogmas, a rituais. Eu sou a favor da gente poder pensar livremente, da gente raciocinar, da gente pesar as informações, sem ser obrigado por ninguém. Por isso eu nunca me adaptei a essas outras religiões. Mas eu me apaixonei pelo Espiritismo, e essa paixão vem justamente porque o Espiritismo me proporciona o que eu falei para vocês, poder pensar, poder raciocinar, poder ponderar as informações e chegar ao meu próprio conceito, a ter o meu pensamento livre. E isso vem justamente de uma coisa que está escrita no Livro dos Médiuns, já está colocada bem explicitamente nos livros básicos da doutrina espírita. Está no Livro dos Médiuns, na segunda parte. O Livro dos Médiuns é dividido em duas partes. No capítulo 20 dessa segunda parte, que tem como título A Influência Moral do Médium. No item 230 tem o título Dissertação de um Espírito sobre a Influência Moral do Médium. Então, o Espírito Erasto, que é o que faz essa dissertação, fala coisas muito interessantes para a gente. E entre elas está o seguinte parágrafo, eu vou ler para não ficar fora de contexto. Portanto,
Não admitam comunicações que não possuam verdades inquestionáveis. Ao aparecer uma nova ideia, por menos duvidosa que ela pareça, passem-na pelo crivo da razão e da lógica e rejeitem corajosamente aquilo que a razão e o bom senso reprovam. Essa então é melhor ainda. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Eu acho que essa ideia deveria ser levada para todas as áreas da nossa vida. Política, religião, futebol, economia, direitos humanos, direitos sociais, conceitos morais, principalmente. Mas o que significa passar as coisas que a gente ouve pelo crivo da razão? Isso é sensacional, né? Passar as coisas pelo crivo da razão e da lógica. O que isso significa? Significa que eu tenho que ouvir, pensar, raciocinar, ponderar, questionar, pesquisar mais a fundo, e então formar um conceito coerente. Cada pessoa tem que fazer esse processo, é um processo individual, todo mundo tem que fazer esse processo, mas seria interessante que todo mundo se questionasse, todo mundo pesquisasse, todo mundo fosse atrás de informações diferentes, para formar conceitos cada vez mais coerentes, ouvir outras opiniões, ouvir os conceitos que os outros formaram e chegar numa coisa que faça sentido para a nossa própria vida. Aquilo tem que fazer sentido dentro de mim e me ajudar na minha elevação moral. Senão não ajuda, não serve para nada, é só mais uma informação. Mas o que tem acontecido é que muitas pessoas que estão no núcleo espírita ou espiritista, espiritualista, como queiram, de hoje, ou que se consideram aí espíritas, vieram migrando de outras religiões, como por exemplo o catolicismo. No catolicismo, as pessoas se sentam para ouvir uma pessoa mais esclarecida, que é o padre, falar coisas que seriam verdades e interpretam aquilo que o padre falou como verdade absoluta. Então elas simplesmente receberam a informação e trataram aquilo como verdade absoluta. Não é permitido questionar, discordar, não. Aquilo é a verdade. E não é só no catolicismo, não. Muitas outras religiões são assim. Você não tem direito de discordar. Aquela pessoa que falou é mais entendida ou tem uma ligação direta com alguém mais importante e então está te falando a verdade. E essas pessoas que vieram dessas outras doutrinas trouxeram para o movimento espírita essa mesma postura de simplesmente se sentar, ouvir e absorver e assimilar sem questionar. E pior, trouxeram junto consigo uma postura extremamente preconceituosa, extremamente dura com quem critica, com quem questiona, com quem pensa diferente do que elas. Sem o questionamento se perde uma grande chance de aprendizado e crescimento mútuo. Eu já fui e costumo ir em várias casas e eu tenho visto exatamente a mesma coisa acontecendo. Muitas palestras públicas acontece isso, que é muito preocupante. São dadas opiniões pessoais, recheadas de crenças, muitas superstições, estudos sem comprovações, sem a mínima metodologia científica aplicada, sem o mínimo de comparação para que a gente possa dizer, puxa, isso faz sentido, isso não, ou pode ser que seja ou não, sem o mínimo análise que passe realmente pelo crivo da razão e da lógica. Muitas dessas opiniões são puramente achismos. E Kardec fez um trabalho tão importante para a gente, tão bem fundamentado, isso é no mínimo ultrajante, no mínimo contrariar preceitos fundamentais do Espiritismo. Eu vou usar para vocês um exemplo da tecnologia. Então eu já ouvi muitas pessoas em outras doutrinas dizendo, por exemplo, que a internet ou joguinhos de celular específicos são coisa do demônio.
Vocês acham coerente por parte do Espiritismo dizer a mesma coisa? Ou adaptar a linguagem, né? Já que a gente não considera que exista demônios, mas adaptar essa forma de dizer para dizer que a internet ou o joguinho é uma coisa ruim, ou que é criada por espíritos menos evoluídos que querem a estagnação da evolução humana. Vocês acham coerente isso? Será que a tecnologia pode ser mesmo classificada como boa ou ruim? Ou será que a tecnologia é neutra? Vocês acham que, por exemplo, um jovem, uma criança, uma pessoa que realmente não se dobra a simples palavras, mas que é crítica, que questiona, vocês acham que uma pessoa vai simplesmente engolir uma conceituação dessa sem no mínimo de base lógica? É justamente nessa hora que o Espiritismo tem que fazer a diferença. É nesse momento que o Espiritismo nos pede para questionar as coisas que são ditas. Vocês acham que existe lógica por trás desse comentário? Não, né? Todas as tecnologias, vou frisar de novo, todas as tecnologias são neutras. Quem dá o direcionamento se uma coisa vai ser boa ou ruim, se uma tecnologia vai ser boa ou ruim, é quem está usando. A internet pode ser uma coisa ruim? Pode. Tem muitas coisas ruins na internet. Mas pode ser uma coisa boa? Tem coisas boas? Muitas. Demais. Vamos lá, outro exemplo então, para vocês não dizerem que eu estou na internet só. Vamos, outra tecnologia. O avião é uma coisa boa? Pode ser, né? Quando leva as pessoas de um lugar para outro, diminui as distâncias, faz com que as coisas possam ser mais rapidamente levadas de um lugar para outro. É ótimo, né? Mas e quando o avião pega uma bomba e joga em algum lugar? É bom? Outro exemplo. A energia nuclear é boa? Quando cria uma bomba e destrói uma cidade? Não, né? Com certeza não. Mas e quando cria aparelhos voltados para a medicina, como a ressonância magnética? Quando fornece energia elétrica? Será que é boa? É, né? Todas as tecnologias são neutras. Então olha a leviandade de alguém que diz, por exemplo, que a internet ou determinada tecnologia é uma coisa ruim. Você acha mesmo que um jovem, uma criança que brinca com isso, que tem um celular ou um computador ligado na internet e sabe muitos dos benefícios que aquilo traz para ele, que está acostumado a manusear aquilo, vai ouvir uma pessoa dizer que a internet é ruim e vai falar, legal, eu entendo, vou largar isso aqui? Lógico que não faz sentido para ele. É nessa hora que a gente perde uma pessoa que possa acreditar no Espiritismo, que entenda o que o Espiritismo quer dizer, que entenda o que o Espiritismo é questionador, que o Espiritismo tem explicações para muitas coisas na nossa vida. É nessa hora que a gente mostra para as pessoas que o Espiritismo não é uma mesma doutrina como as outras que são cheias de não podes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá. No Espiritismo a gente leva muito a sério a frase do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E vamos explicar por que não convém. Agora dizer que a internet é ruim não serve. Não dá. Não dá para aceitar. É por isso que a gente tem que ter calma sobre todos os assuntos, pensar com calma, expor as coisas com calma, estar aberto a novas opiniões, estar aberto a evoluções de conhecimento. Tem muita gente que se senta sobre a experiência passada e esquece que muitas informações continuam vindo à tona, continuam vindo à luz e não se atualizam. Esquecem que o Espiritismo, assim como tudo, também tem que evoluir. E assim todas as outras doutrinas. Procurem no YouTube. Existem pessoas que ainda dizem com convicção que a Terra é quadrada. Tem uma explicação para isso.
Está escrito na Bíblia que a palavra de Deus tem que ser pregada nos 4 cantos do mundo. Se é nos 4 cantos, logo a Terra é quadrada. Será que isso faz sentido? Será que a gente já não tem prova suficiente vendo que a Terra é elíptica? Ela não é circular, né? Ela é amassadinha, é elíptica. Será que a gente já não tem fotos de satélites, imagens, toda uma comprovação científica sobre isso? Qual conceito será que faz mais sentido? Que ela é quadrada porque a Bíblia diz, ou todas as observações que já foram feitas? É nessa hora que a gente tem que pesar as coisas. E no Espiritismo também. Todas as informações têm que ser calmamente pensadas e ponderadas a respeito. Por isso também eu falei para vocês que eu considero que o Espiritismo também tem que evoluir, tem que se atualizar. Vai continuar só no que as coisas que Kardec escreveu? Não. Kardec escreveu livros em 1840 e pouco. Muitos assuntos não eram tratados naquela ocasião. Então eu acredito que o Espiritismo tem muito a evoluir, tem que passar a aceitar novas coisas, inclusive as que são provadas pela ciência, mas nunca pode perder de vista o que fez o Espiritismo ser tão próximo das pessoas, que era dar explicações sobre quase tudo. Explicar principalmente perguntas existenciais que a gente sempre se fez. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Quem somos nós? Qual a nossa missão na Terra? E o que é tudo isso se não a lógica por trás de toda a parte espiritual? Todas essas explicações que o Espiritismo dá são só espirituais? Não. Se a gente não conseguisse usar isso para montar todo um quebra-cabeça e chegar a uma conclusão, não serviria para nada. Outra coisa que não se pode perder de vista é adaptar a linguagem. Adaptar a linguagem a quem se está falando, a própria língua portuguesa que também vai se modificando, às crianças, aos jovens, para que todos, tanto os que já estão há mais tempo, quanto os que estão começando agora, as gerações mais novas, possam compreender o que o Espiritismo tem a dizer. Todas as novas informações, toda a melhoria moral que o Espiritismo prega, principalmente. Aliás, eu acho que todas as casas espíritas deveriam destinar mais tempo a essa parte de reforma íntima. Não só dizer, a gente precisa fazer a reforma íntima, como eu falei no nosso vídeo ali também da reforma íntima, mas realmente criar novos conceitos morais. Vamos destinar mais energia para combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência, o apego, os vícios. Jesus já nos falou tanto e nós temos tanto ainda a aprender com Ele. Será que não é hora de nós dedicarmos mais tempo a aprender com o Cristo, a criar novos conceitos morais que justamente justificam o que o Espiritismo sempre quis, a reforma moral das pessoas, a evolução moral das pessoas, ao invés de ficar tendo discussões muitas vezes infrutíferas, trazendo estudos que não levam a lugar nenhum, são apenas informações num vasto oceano de estudos sem comprovação. O próprio Espírito Erasto, quando falou aquela frase que eu li para vocês no começo, que a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão, queria dizer o seguinte: e quando a gente morre, a gente vai do jeito que a gente é para o mundo espiritual. A gente não passa a ser santo de um dia para a noite, né? Só mudando de plano. Então, muitas comunicações que são feitas têm que ser analisadas com calma, porque a gente não sabe quem é que está se comunicando do outro lado. E com os estudos a mesma coisa. A gente não sabe com que base, com que metodologia, com que quantidade de pessoas os estudos foram feitos, se realmente tem aquela conclusão, ou se é só mais um. A gente sabe que o Espiritismo não é uma doutrina de salvação fácil, muito pelo contrário. Aliás, se você está indo na casa espírita esperando que alguém te diga: puxa, eu sei que você fez errado, mas você está perdoado, agora você vai para o céu, está tranquilo. Isso não vai acontecer, gente. Desculpa, não vai.
O Espiritismo é uma doutrina que diz para você, você quer alcançar o céu? Então mude. Mude as atitudes que você está tendo erradas, para que um dia você possa alcançar realmente a evolução necessária que te leve para um lugar melhor. Fazer a caridade? Sim. Ajudar os nossos irmãos? Demais. Muito a gente tem que fazer isso. Mas a gente não pode esquecer que a instrução, e por isso as palestras públicas são tão importantes, essa instrução é parte fundamental, né, da construção desses novos conceitos e da evolução moral, da evolução individual de cada pessoa, para que ela um dia alcance esse céu tão almejado. Acho que a gente até devia dar uma diminuída no tanto que se dá valor aos socorros imediatos e focar um pouco mais em aprimorar a qualidade dessa instrução nas palestras, nos estudos, em tudo que é dito dentro das casas espíritas, de forma geral. E lembrar, gente, que quem critica, colocando fundamentos lógicos, explicando o porquê da crítica, fazendo-a, né, como uma crítica construtiva para que se vá mais longe, para que se pense no que está fazendo, não pode ser elevado como o chato, como o desordeiro, como o que não se adapta. É uma pessoa importantíssima que deveria ser, né, melhor aproveitada. Muitas vezes alguém vem de fora para casa, de outra religião, de outra doutrina, ou às vezes da negação de todas as doutrinas. E chega ali naquele grupo com questões, com novas ideias, com novas perguntas, e muitas vezes fazem com que um determinado grupo saia da sua zona de conforto e enxergue um pouco mais além do fanatismo, porque muitas vezes a gente passa a consumir apenas um conteúdo espírita, em palestras, em vídeos na internet, em livros, e só faz isso, né? Só conteúdo espírita. E todas as informações úteis que a gente tem fora desse mundo são necessárias, muitas vezes mais importantes até do que alguns conhecimentos que são colocados em romances, em livros muito técnicos. Informações necessárias para o nosso convívio diário, que podem fazer às vezes uma caridade muito maior do que o que a gente acha que está fazendo. Eu vou deixar vocês então com uma frase de um estudo a respeito do passar tudo pelo crivo da razão, que eu estava olhando na internet. Eu achei essa última frase, é um estudo bem grande, eu não tenho o nome da pessoa, se eu encontrar de novo o estudo eu prometo colocar na descrição do vídeo, mas fala a respeito do que é razão, de todos os fundamentos das críticas, dos questionamentos, o que é uma coisa, o que é outra, e no fim a conclusão é essa última frase que eu vou ler. A crítica não é um conjunto de verdades, mas uma forma de trabalhar, a forma de um trabalho intelectual que é o trabalho filosófico por excelência. Nesse sentido, excluir a crítica do trabalho espírita é, no mínimo, abolir o lugar privilegiado da realização de um trabalho de construção de saber. Então, cuidado para não transformarem as pessoas que são críticas, ou se você é uma pessoa crítica, não se assente sobre uma almofadinha passiva como você vê muitas outras pessoas na casa. Continue criticando, é necessário ter pessoas que queiram ir mais longe, que busquem informações, que pesem teorias. Oh, peraí, mas essa teoria aqui que você me falou não faz tanto sentido. Olha essa aqui que eu tenho. Não faz muito mais sentido? Será que isso não é ir mais longe? Não. Muitas vezes essas pessoas são levadas como as chatas, né? Tá na hora da gente parar para pensar em tudo isso. Tudo. Todas as casas espíritas merecem dar um tempinho para analisar como está sendo levado a efeito esse trabalho da crítica, do questionamento, do pensamento,
como são tratadas as pessoas que pensam diferente do senso comum. Quem sabe elas podem ser mais importantes do que a gente imagina. Essa era a mensagem do dia de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal. Ajudem a gente a ir mais longe. Se gostaram do vídeo, cliquem no curtir. Isso vão estar ajudando bastante a gente. E compartilhem os vídeos com as pessoas que vocês acham que podem gostar. Veja, eu falei durante esse vídeo que em muitas religiões as pessoas estão acostumadas a simplesmente ouvir, assimilar, sem saber o porquê. Não é assim em muitas religiões? E nessas religiões muitas vezes se fala muito mal do Espiritismo. Então essas pessoas estão acostumadas a ouvir que o Espiritismo é uma coisa ruim, não sabem o porquê, mas acreditam naquilo como verdade absoluta. Quem sabe, levando os nossos vídeos, o conhecimento todo espírita que tem na rede, será que elas um dia não podem assistir e parar também para pensar e falar, puxa vida, está na hora de eu questionar também a minha religião, está na hora de também de eu parar para analisar o que está certo, o que está errado, está na hora de eu parar de confundir, questionar, de pensar, de querer ir mais longe, de me aprofundar na realidade, do simplesmente ter fé. A gente também já fez um vídeo sobre isso, né? A fé raciocinada é muitas vezes extremamente importante. Mas para se raciocinar e ter uma fé raciocinada é preciso questionar. Tá certo? Um grande abraço para vocês, muita luz, até o próximo vídeo.